Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo iniciando aqui no canal e é uma sequência de vídeos do direito administrativo. Já estamos na terceira aula, e que vai ter alguns vídeos desta aula de número 3, dividindo aqui as questões, dividindo os comentários, tá, com vocês. E aqui nós vamos iniciar com a questão de número 3. Eu peço que quem não assistiu a primeira aula, né, na verdade, o outro vídeo desta terceira aula, porque é uma continuação de vídeos, eu vou colocar aqui no card para vocês e vocês vão lá dar uma olhada, que vocês possam ler com atenção, ou se vocês não puderem ler, se vocês estiverem dirigindo, estiverem no trânsito, estiverem fazendo alguma outra atividade que não dê para vocês estar de olho na tela, vá acompanhando a leitura aqui comigo. Tá ok? E lembrando que eu sou uma concurseira, assim como vocês têm um sonho de conseguir um cargo público, e eu desejo que todos aqui tenham sucesso e consigam alcançar o seu tão sonhado do cargo público, tá? Vamos iniciar aqui já na terceira questão da FGV, da Cefim, né? Vamos lá? Lembrando que o assunto é da administração pública voltada à fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, que são também classificadas como autarquias, tá? Da administração indireta. João, advogado, de um grande escritório, foi incumbido de identificar a natureza jurídica de determinado ente da administração pública indireta. Ele já nos dá uma pista aqui, né? Administração pública indireta. Após amplas pesquisas, constatou que a lei autorizou a instituição deste ente, cujo capital somente pode pertencer ao ente federativo instituidor. Se só pode ter participação do ente instituidor, né? Então já vamos para a empresa pública, porque a sociedade de economia mista ela já aceita a integração de outros entes que não sejam da administração indireta, tá? Por exemplo, ela aceita ter um aporte na Bolsa de Valores, tá? Bem interessante destacar isso. O que é, Valério, aporte na Bolsa de Valores? Aceita que uma fatia da sua administração, uma porcentagem da empresa, seja vendida na Bolsa de Valores, tá? E vamos continuar. E a outras pessoas jurídicas de direito, somente pode pertencer ao ente federativo instituidor e outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como as entidades da administração indireta. Como eu teci alguns comentários agora há pouco, na minha concepção aqui é a empresa pública, tá? Pelo motivo que eu acabei de citar para vocês. Isso é muito bagunçado aqui. Vamos lá. Empresa pública. Vamos lá. À luz da ordem jurídica brasileira, constitucional e infraconstitucional, é correto afirmar que esse ente tem a natureza jurídica de autarquia. Autarquia, ela é o genérico, né? Genérica. Letra B. Sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista, como eu falei para vocês, ela aceita que seja feito o aporte na Bolsa de Valores, aceitando assim a participação de pessoas jurídicas que não seja própria aqui do direito administrativo interno, tá? Que às vezes pode ser uma empresa privada, pode ser uma empresa privada, tá? E a letra C, a fundação pública. A fundação pública, vamos desqualificar ela aqui, né? Porque não seria empresa pública. Porque diz que lei instituiu
cujo capital somente... Pois é, a empresa pública, ela não vai ter que se falar de capital instituído somente por ente público, tá? Ela não fala isso. Quem fala sobre instituição de capital, que deve ser integral da administração pública direta, é a empresa pública. Esta é uma característica dela. Sociedade de mera participação do Estado. Nem existe isso aqui. Sociedade de mera participação do Estado. Ou se existe, eu não conheço, né? Vamos ser realistas, eu não conheço tudo da administração, né? Na minha concepção não existe, tá? Mas vamos ler os comentários e ver o que é que os professores estão falando. Vamos lá. Letra A está errada, B está errada, C está errada, D está correta. E letra E, consecutivamente, está errada. Vamos lá começar a leitura. Letra A. As autarquias são criadas diretamente por lei e não autorizadas, tá? Isso aqui eu não comentei com vocês. É importante memorizar, que eu também não memorizei, tá? Que as autarquias, elas são diretamente criadas por lei, tá? Criadas por lei são as autarquias. A empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação pública, elas são autorizadas por lei, tá ok? Vamos lá, letra B. A sociedade de economia mista admite capital público, olha aqui, ó, capital público, que são das empresas públicas, é do ente público. E o que é capital, Valéria? São valores recebidos em trocas de porcentagem na participação da empresa ou do ente público, tá? E no caso de uma sociedade de economia mista, é receber valores por uma porcentagem do capital da empresa, da administração da empresa. Aceita tanto o capital público como o capital privado, mas a maioria do capital com direito a voto é público. Olha, maioria tem que ser do ente público, a maioria do capital tem que ser do ente público e que tem direito a voto, tá? Letra C. A fundação pública é definida como a personificação. Fundação pública é definida como a personificação de um patrimônio a qual é atribuída uma finalidade específica não lucrativa. Não, gente. Aqui, olha. Até aqui tá perfeito. É criada por iniciativa do poder público, a partir de patrimônio público, e pressupõe a edição de lei específica, viu? Lei específica para criar ou autorizar. Aqui, este capital, este valor que é atribuído a ela tem que ser do ente público, porque se for de particulares, não vai se chamar fundação pública, vai se chamar fundação privada, tá certo? E ela tem que ter claramente o perfil de não lucrativo. Então, Valéria, ela não vai poder trabalhar com venda, não vai poder trabalhar, não vai poder receber dinheiro. Gente, não é isso que eu quero dizer. Até porque para a fundação privada se manter, ela necessita, sim, de giro de caixa, de dinheiro, de estoque, de tudo isso que qualquer outra instituição privada necessita. No entanto, quando se fala em repartição de lucro, tanto na empresa pública, tanto na fundação pública como na fundação privada, não vai poder ter essa repartição de lucro. Vai poder ter o lucro, mas que seja destinado vamos dizer assim, a continuação do trabalho nesta instituição. Por exemplo, teve um lucro aqui neste ano, não vai poder ser repartido entre os sócios, não vai poder ser repartido entre os administradores. Tem que ser reinvestido na atividade, por exemplo, comprar mais material, contratar mais funcionários, fazer uma reforma no prédio. Isso é não lucrativo, é que não reparte lucro.
entre ali a administração, entre ali a cúpula da fundação privada, entendeu? E a pública é a mesma coisa. Vai poder trabalhar com dinheiro, tudo isso que eu expliquei para vocês, mas o que sobrar no final do ano, quando tiver apuração no final do ano e ver que teve um lucro, não pode ser repartido entre os sócios, a mesma coisa que eu falei. Perdão, não entre os sócios, não vai poder ter a repartição de lucro entre ali os administradores. O que vai acontecer? Vai ter que ser reinvestido na atividade, vai ter que ser dividido para contratação de pessoal, compra de insumos e materiais, vai ter que ser realocado de novo dentro da fundação pública. Perfeito? E a letra D, alternativa correta. A empresa pública deverá possuir um capital total público. Reforçando, capital total público. Isso aqui tem que ir já sedimentado nas nossas cabecinhas na hora da prova. Lembrando que, nesse caso, podemos ter capital do ente institutivo, tá? Podemos ter capital do ente institutivo, que foi quem autorizou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista, mas nesse caso aqui é da empresa pública, tá? Somente ao capital de outros entes políticos ou ainda da administração. Vamos se dizer, se tiver o caso em que tenha a participação de outros entes nesta empresa pública, precisa ser dentro da administração. Precisa ser de outro ente, como se, por exemplo, fosse uma sociedade de economia mista, ou uma fundação pública, ou outra empresa pública. Tem que estar ali tudo dentro da administração, indireta ou direta. Tem que estar ali dentro do poder público. Não pode ser terceiros, não pode ser pessoas privadas, perdão, não pode ser empresas privadas, não pode ser pessoas físicas, tá? Tampouco pessoas jurídicas de direito privado, tá ok? Gente, eu espero que vocês estejam conseguindo entender os meus comentários, entender os comentários dos professores. Se vocês quiserem que eu comente um pouco de forma mais técnica, vocês coloquem aqui no comentário. Se vocês querem que eu comente de forma menos técnica, vocês coloquem aqui no comentário. Eu comento aqui com vocês aquilo que eu já li, aquilo que eu já consegui assimilar, tá ok? A letra E. Nesse caso, há apenas participação do Estado na composição do capital. Logo, também há a presença de capital privado. Por isso que está errado. Tá ok? Vamos aqui para a questão número 5. E esses meus comentários estão demorando mais um pouco, porque tem muita questãozinha técnica, muito detalhe, e que acaba sendo necessário a gente pontuar, porque são danados de cair em prova, casca de banana mesmo. Vamos lá, FGV, CEFIM também. Assinale a opção que apresenta as entidades que, segundo o texto constitucional, compõem a administração indireta. Gente, autarquias, beleza. Administração pública, perdão. Empresa pública, beleza. Ministérios? Não, amor. Ministérios são órgãos, tá? Ministérios são órgãos. Olha o Ozinho aqui, de órgão, tá? Tribunal de Contas? Não, amor. Tribunal de Contas não é nem da administração direta, nem da administração indireta. Vamos lá. Letra B. Na verdade, gente, eu tenho até que dar uma pesquisadinha aqui no Tribunal de Contas, que eu fiquei até com uma dúvida se eles são ou não são da administração direta, tá? Porque eu sei, porque, tá, é importante eu falar aqui, ressaltar, porque eu fiquei em dúvida. Os tribunais de conta, realmente, lembrando aqui, eles não fazem parte nem da administração direta nem da indireta. Por quê? Pelo fato de ter o nome tribunal, a gente pensa que é um tribunal
como os demais, como o Tribunal da Área Civil, o Tribunal da Área Penal, e não é assim. Tem o nome tribunal, mas na verdade não é um tribunal comum como nós conhecemos. Eles julgam as contas públicas, julga as contas dos órgãos, dos entes, mas não é um tribunal como o nome diz, tá? Então, por isso, aqui, perfeito, que eu tinha esquecido deste detalhe, ele não é, tá? Nem da administração direta, nem indireta. Perfeito, depois de ter feito essa ressalva aqui, vamos para a letra B. Fundação pública, beleza. Empresa pública, beleza. Ministério Público, não, amor. Ministério Público é um órgão. Ó, o ozinho, tá? Tem até um acento, mas eu não vou colocar. E tribunais de justiça. Tribunais de justiça, agora sim, amor, não confunda com tribunal de conta. O Tribunal de Justiça, ele é da administração... Opa, já baguncei aqui. Tribunal de Justiça, ele é da administração direta, tá bom? Porque ele é integrante da administração direta, ele é um órgão, tá? Vamos lá. Vamos para a letra C. Sociedade de Economia Mista, perfeita, é da administração indireta. Fundação Pública, perfeita, é da administração indireta. Ministério Público, não, amor. E para te falar a verdade, o Ministério Público, se eu não estou enganado, assim como o Tribunal de Contas, ele não integra a administração direta. Mas vou até pesquisar sobre esse aqui. E sobre o Ministério Público eu não vou lembrar especificamente, tá? Mas eu já sei que não faz parte da administração indireta. Vamos aqui na letra D. Autarquias, empresas públicas, fundação pública, sociedade de economia mista. Perfeito. Não tem nenhuma alternativa mais linda do que essa, que é perfeita, completa, né? Vamos lá, ler a letra E para desencargo de consciência, né? Sociedade de economia mista, perfeita. Autarquia, perfeita. Gente, meu Deus, que é isso aqui? Agências reguladoras, não, gente. Agências reguladoras, não, tá? Agências reguladoras é da administração direta. Tribunais de contas, aquela mesma coisa. Não fazem parte da administração, nem direta e nem indireta, tá? Ela, na minha concepção, que eu lembro dos meus estudos, nem ela e nem o Ministério Público fazem parte, tá? Mas eu vou pesquisar aqui sobre o Ministério Público, porque o Ministério Público ainda me dá uma pulgazinha atrás da orelha. Vamos lá, os comentários dos professores. Questão muito tranquila. Devemos observar que a administração indireta é composta por autarquias, empresas públicas, fundações públicas, sociedade de economia mista. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Nas demais alternativas, sempre teremos pelo menos um órgão, aqui ó, um órgão da administração direta. Veremos. Letra A. Olha aqui, ó, Ministérios e Tribunal de Conta. Ah, mas aqui ele não faz comentário sobre o Tribunal de Conta, né? Ele só diz que pelo menos um, né? Eu ainda vou pesquisar. Vamos lá. Ministério Público, Tribunal de Justiça. Esse aqui eu sei que é um órgão, tá? Esse aqui é um órgão. Aí esse aqui que eu fiquei em dúvida. Ai, tô bagunçando já. E aqui o Ministério Público de novo, tá? Olha a letra E aqui, ó. Os tribunais de contas estão na administração direta. Ah, perfeito. Obrigada pelo comentário, que eu estava necessitando já dessa informação. Vamos decorar, vamos aprender, sedimentar este conhecimento. Os tribunais de conta estão na administração direta. Tribunal de conta, administração direta. AD, administração direta. Além disso, a opção menciona as agências reguladoras. Agências reguladoras que, de fato, integram a administração indireta.
Ah, eu falei que era da administração direta, né? Importante aqui. Agências reguladoras integram a administração indireta, constituindo uma espécie de autarquia. Nossa, gente. Perfeita. Assim, eu gosto de questão assim, que vai comentando todas as informações. Aqui, gente. Aí, administração indireta. Gabarito letra D. Vamos lá para a sexta questão. Beber um pouquinho aqui de água, que minha garganta já está secando. Determinado professor defendeu a tese de que seria injurídico qualquer tratamento diferenciado em relação ao regime de contratação de bens, obras e serviços a ser seguida pela sociedade de economia mista e empresas públicas. Aqui, ó, tratamento diferenciado. É isso que ele está defendendo, que não é que é injurídico o tratamento diferenciado, independentemente da atividade desempenhada. Afinal, tanto os entes que prestam serviço público como aqueles que exploram atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços de natureza privada devem submeter-se às mesmas normas que recaem sobre a administração em geral. Aqui, o que ele está falando? Independe de atividade desempenhada. Afinal, tanto os entes que prestam serviço público, como aqueles que exploram atividade econômica, comercial, bens, prestação de serviço de natureza, devem submeter-se às mesmas normas que recaem da administração indireta. À luz da narrativa acima e da sistemática constitucional, a tese do professor em relação à sistemática de contratação a ser observada por sociedade de economia mista. Aqui nós estamos falando de contratação, né? Contratação de serviço público, e depende da se é serviço público, exploração de atividade de economia mista, de produção ou comercialização de bens, prestação de serviços de natureza privada. De natureza privada deve submeter-se às mesmas normas que recaem na administração indireta. Pois é, aqui nós estamos falando o quê? A administração pública em geral, ela é voltada para o direito administrativo, né? Por que ela é voltada para o direito administrativo? Porque ela é pessoa jurídica, muitas das entidades que prestam serviço para a administração em geral, aqui ele não está especificando se é voltada para a administração indireta ou administração direta. Aqui ele só está falando que é da administração geral. A administração geral, ela é voltada para o direito público, tá? A administração é voltada para o direito público. O direito público, ele tem aquelas teorias do risco, né, administrativo, tem a teoria da responsabilidade objetiva, né? Então, aqui ele já está falando atividade privada. Atividade privada, eu vou até marcar aqui com outra, olha, natureza privada. E aqui eu vou marcar de roxo. Administração pública geral. Eu já falei da administração pública geral, que é o direito público. É interessante que os dois são, direito público, tá? E quando fala natureza privada, nós estamos falando é voltada a
a teoria não do risco administrativo, mas nós estamos falando de uma responsabilidade subjetiva, que é voltada para o direito civil, das responsabilizações civis, é voltada para o direito comercial, entendeu? Precisa regular a questão ambiental, tem tudo isso, tá? Quando fala-se de produção, quando fala-se de economia, nós precisamos voltar para o direito privado e olhar as normas que regem cada área, tá? Então, o que o professor aqui está defendendo é que os dois têm que ser tratados da mesma forma. Os dois têm que ter... ele está dizendo aqui que é injurídico. Injurídico que seja tratado de forma diferente os dois. Gente, você vai poder tratar o ente público da mesma forma que um ente privado? Você vai tratar da mesma forma a administração pública dos demais entes privados da sociedade? Não, né? Porque a administração pública, ela acaba se sobressaindo. A administração pública, ela tem vários princípios que regem ela, que é como a supremacia do interesse público, princípio da isonomia, da legalidade, da impessoalidade. E no direito privado, que seria as empresas privadas, que seriam, vamos dizer assim, ficariam sujeitos a acatar todas as normas da administração, né? Porque a administração que guia numa relação entre ambas, é a administração que vai guiando a relação, então não pode ser tratada igual, né? Não pode ser tratada igual. Então, na minha concepção, na minha ideia, é equivocada essa tese dele, né? E eu já falei demais, eu vou aqui para as questões. Espero que vocês tenham compreendido até aqui o meu posicionamento, a minha fala. Vamos aqui para as alternativas. Letra A, totalmente correto? Bom, na minha concepção não, né? Tá falando que tem que tratar os dois igualmente? Parcialmente correto, pois sociedades de economia mistas e empresas públicas que exploram a atividade econômica devem ter regras de contratação diferenciadas? Não, regras de contratação diferenciadas não, né? Tem que fazer o concurso público, né? Parcialmente correta, pois sociedade de economia mista e empresa pública que prestam serviços públicos devem ter regras de contratação diferenciadas. Gente, serviço público tem que seguir a mesma coisa. Tem que estar dentro do direito administrativo, seguindo as regras do jogo, que é colocando ali tudo no mesmo, de acordo com os princípios da administração pública, por mais que seja empresa pública, sociedade de economia mista, tem que ter, né, análise aí dos princípios da contratação através de concurso público também. É totalmente incorreta, letra D. Totalmente correta, pois as sociedades de economia mista e as empresas públicas, independentemente da atividade desempenhadas, devem ter regras de contratação diferenciada. Gente, esse povo encasquetou aqui com regras de contratação diferenciadas, né? Eu concordo que ele está incorreta. Mas você está vendo que eles estão colocando sempre a mesma coisa? Devem ter regras de contratação diferenciadas. Mas, meu pai amado, aqui na minha concepção deve estar errado. Vamos lá. Parcialmente correto, pois apenas a sociedade de economia mista, qualquer que seja a atividade desempenhada, deve ter regras de contratação diferenciada. Meu filho, agora esse povo aqui me deu um nó na minha cabeça. E eu vou... Porque as demais,
para mim estava tudo errado, por causa que falava que devem ter regras de contratação diferenciadas. Mas eu vou nessa porque ele está falando aqui apenas da sociedade de economia mista, não está falando da empresa pública. Na minha concepção é eixo gabarito, mas lembrando a vocês que essa questão eu estou marcando aqui com sérias dúvidas, porque na minha concepção aqui eles colocaram tudo a mesma informação, dizendo que deve ser contratadas. Deve ser contratadas de formas diferentes. Vamos lá. As empresas públicas e a sociedade de economia mista podem ser instituídas por duas finalidades. Que a primeira é explorar a atividade econômica e prestar serviço público. Tanto as empresas públicas como a sociedade de economia mista. Tá? Tem essas duas finalidades. Vamos lá. Ademais, a Constituição Federal dispõe que as empresas públicas e sociedade de economia mista que exploram atividade econômica. Olha, empresa pública e sociedade de economia mista que exploram atividade econômica devem atuar com predomínio das regras de direito privado, podendo, portanto, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, estabelece que o estatuto dessas entidades se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Com efeito, para essas entidades, deve ser estabelecido um regime diferenciado de licitação pública. Viu? Tem que ter a licitação. Note, analisando apenas o artigo 173 da Constituição Federal, o regime especial de licitação seria estabelecido apenas para empresa pública e sociedade de economia mista que exploram atividade econômica, não se aplicando, consequentemente, àquelas que prestem serviço público. Assim, a tese do professor estaria parcialmente correta, uma vez que a sociedade de economia mista e empresa pública que exploram atividade econômica devem ter regras de contratação diferenciadas, por isso o gabarito é letra B. Aqui eu já sei que eu errei porque eu marquei que é letra E. Mas o importante é que nós, todo tempo, venhamos adquirir novos conhecimentos. Aqui eu disse que apenas a sociedade de economia mista poderia fazer essa contratação diferenciada, mas não. De acordo com a Constituição, pode as duas, né? Tanto a empresa pública, aqui olha, tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista pode fazer essa contratação diferenciada, desde que explore atividade, atividade econômica, tá? E não se aplica, consequentemente, para a prestação de serviço. Aqui eu estava me ligando que a prestação de serviço seria da empresa pública e a sociedade de economia mista teria atividade econômica, mas não, me equivoquei. Mas o importante é sempre estarmos aprendendo, tá? Aqui. No entanto, temos que fazer uma ressalva e que na prática foi estabelecido um regime jurídico especial. Na prática, foi estabelecido um regime jurídico especial, tanto para a empresa pública e sociedade de economia mista que exploram a atividade econômica, quanto para as empresas que prestam serviço público. Estamos falando da Lei 3.303 de 2016, que se aplica aos dois tipos de entidade. Interessante. Mas isso aqui é na prática, a gente tem que ver como é que a banca cobra, né? Porque às vezes na prática é uma coisa e a banca cobra outra, de acordo com como está na Constituição. Assim, em provas, temos que lembrar que, em tese, nas provas, tá? Em tese, o regime jurídico seria apenas para as que exploram atividade econômica, tá? O regime jurídico
regime jurídico seria apenas para as que exploram atividade econômica, caso da questão, mas que, na prática, o regime foi instituído para as entidades que atuam em qualquer dos dois tipos de atividade. Interessante, né, gente? Eu acabei de falar isso aqui antes de ler com vocês. E, gente, é com essa questão aqui que eu me despeço de vocês, agradecendo a todos que permaneceram aqui até o final. E se vocês ficaram comigo aqui até o final, coloquem aí nos comentários a palavra em tese, porque aí eu já sei que vocês ficaram comigo até o final. Eu quero agradecer vocês, desejar uma excelente semana para vocês, que vocês fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.